as condições oferecidas pela Casa de Acolhida Cidadã. A principal delas, ali na rua Minas Gerais, no bairro de Campinas, antiga sede do INSS em Goiânia, antiga unidade do INSS aqui na capital. E lá, a Casa de Acolhida Cidadã funciona como um abrigo da Prefeitura para pessoas em situação de vulnerabilidade social e aí uma série de condições encontradas que a Defensoria Pública acompanha e as recomendações também para a melhoria do atendimento no local. Bom, sobre este assunto, Kleber e eu recebemos agora no sinal aberto o defensor público Marco Túlio Félix Rosa, coordenador do Núcleo Especializado de Direitos Humanos da Defensoria Pública. Defensor, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo, obrigado aqui por atender nosso convite. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Kleber. Eu que agradeço a oportunidade de abrir espaço, né, para a Defensoria Pública trazer aqui algumas matérias de interesse social. Muito obrigado. Doutor Marco Túlio, a Casa de Acolhida Cidadã, por algumas vezes estive naquele local e aí a percepção que tenho é de um local insalubre até. Me perdoe aqui até a expressão, né? Me parece um local muito insalubre. Local que há dificuldades ali para as pessoas que pernoitam ali, enfim. E aí uma recomendação da Defensoria relativa à vacinação. O trânsito de pessoas, a vacinação contra a Covid, o trânsito de pessoas ali é muito grande. Baseado em que aspectos que a Defensoria fez essa recomendação e como acompanhar para que a medida ela tenha uma efetividade? Então, Samuel, a Defensoria Pública ela vem acompanhando a população em situação de rua. No mês passado tivemos um evento junto ao Ministério Público de conscientização até dos direitos, dos próprios deveres, inclusive para tentar tirar essa população dessa condição, explicando para eles que existem políticas públicas para tentar retirar elas dessa situação de rua. Em relação à Casa de Acolhida Cidadã 1, existem duas em Goiânia hoje, a 1 e a 2. A 1 ela foi destinada a abrigar pessoas que não são casadas, não tenham filhos, né, e estejam em situação temporariamente sem lar. A casa em si ela não é tão insalubre, ela tem alguns problemas que a gente detectou e, inclusive, são objeto de recomendações. No entanto, o que a gente percebeu, inclusive essa é uma discussão que a Defensoria recebia muito, é que existe a capacidade de abrigar mais pessoas, mais assistidos. A gente contabilizou 103 camas, sendo que hoje só tem 47 pessoas mais ou menos abrigadas. E existe uma reclamação muito grande por demanda, né? Inclusive tem uma discussão política se seria necessário a construção de uma nova casa de acolhida, já que a pandemia fez crescer o número de pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que perderam o emprego e acabaram, né, tendo que se abrigar na rua. Então, hoje, um dos principais pontos que nós recomendamos à Prefeitura de Goiânia seja nesse sentido, né, que a capacidade da casa seja atendida. E, se não, eles ainda não nos responderam, né, o porquê que ela não está sendo usada na sua capacidade máxima. Mas e quanto a essa recomendação da vacinação, né? Baseado em que aspectos e como acompanhar para saber se de fato terá uma efetividade justamente por ser um local de passagem de pessoas? Samuel, a questão da vacinação, ela na verdade envolve até a própria rotina da casa, porque para se ingressar na casa, estavam adotando esse protocolo. E o que nos foi passado é que a casa não estaria, né, usando a sua capacidade máxima porque estariam faltando testes de Covid, e aí não poderiam se abrigar mais moradores em situação de rua. Existe o consultório na rua, que é um serviço que é ofertado também, que pode ajudar nesse sentido. Então, a nossa recomendação, ela vai de encontro a essa tentativa de ampliar o acesso à casa, porque se fazendo teste Covid, a gente consegue, né, abrigar mais pessoas, que foi uma das justificativas para não ampliar o acesso à casa. Inclusive, Samuel, no dia que fizemos a inspeção, havia um
morador em situação de rua, que ele estava com Covid e estava isolado. Então, isso também não impede, né, ele acessar a casa e ficar isolado lá dentro até passar o período da quarentena. Só para a gente entender, quando uma pessoa procura, então, uma casa de acolhida cidadã, aí o que é feito? É feito um trabalho de testagem para saber se está ou não com a Covid-19 e aí é feita a vacinação? É essa dinâmica ou não? Sim, o modelo ideal seria esse, né? E o que eles nos passaram é que estariam faltando esses testes, até para fazer esse controle. E aí é que entra a nossa recomendação. Só que, né, até na visão da Defensoria, acho que isso não impede do acolhimento, já que a situação de rua ela é uma situação de vulnerabilidade e de emergência. Então, você tem quartos lá que possam ser isolados essas pessoas até que se, né, tenha certeza ou não se há o Covid. Aliado a isso, existe a política de vacinação. A casa ela tem assistentes sociais, existem programas que são oferecidos até pela lei, para retiradas de documento, muitas pessoas sem vínculos, né, que acabam vindo de outros estados. A população em situação de rua, ela tem muito esse nicho de pessoas migrantes, né, eles saem andando, andarilhos. Então, a Defensoria, inclusive, faz esse serviço de procurar o cartório, emitir uma segunda via de uma certidão de nascimento, aí a pessoa tem condições de fazer um RG, até para se cadastrar numa política pública, tentar um emprego. Esse é um dos serviços que é oferecido também na Casa de Acolhida. Aqui no Sinal Aberto, segunda edição, Kleber Ferreira e eu estamos conversando com o defensor público Marco Túlio Félix Rosa, que é coordenador do Núcleo Especializado de Direitos Humanos da Defensoria Pública. Kleber Ferreira, os seus questionamentos. Doutor Marco Túlio, boa tarde. A gente tem tanta coisa para falar acerca desse assunto, ele é extremamente importante. Além dessas questões que o senhor já discorreu acerca da Casa da Acolhida, tem alguma outra questão que seja fundamental para que a sociedade, a imprensa, as pessoas possam manter atentas em relação ao funcionamento daquele lugar que foi concebido para ser uma acolhida humanitária? Sim, Kleber. É importante, inicialmente, até em relação à população, uma conscientização, né? Existe, infelizmente, uma estigmatização muito grande, uma confusão entre o morador em situação de rua com o criminoso. Lógico que você tem algumas situações particulares, mas geralmente são pessoas com um histórico, né, de rompimento de vínculos sociais, pessoas que acabam numa situação de drogadição. Então, a gente tem que tentar primeiro virar esse paradigma, né? E o Estado, ele inclusive há leis e decretos para isso, para que a gente possa acolher essas pessoas e tentar reinseri-las na sociedade, seja com emprego, com uma moradia, assistência religiosa, lazer, né? Tudo que elas têm direito de acordo com a Constituição Federal. Bom, aqueles moradores ali, trabalhadores, comerciantes próximos à casa, às vezes reclamam da presença dessas pessoas ali no início da manhã, no final da tarde. O senhor, como membro do Núcleo Especializado dos Direitos Humanos da Defensoria Pública Estadual, tem a dizer o que para essas pessoas que ainda viram a cara, torcem o nariz, acham que aquilo não é o correto? O que o senhor pode dizer na condição do posto que o senhor ocupa? Kleber, assim, é difícil a gente até, né, recomendar que as pessoas tenham uma atitude de empatia e de acolhimento, mas acho que a gente tenta vislumbrar uma sociedade melhor e isso parte por tratar as pessoas que, infelizmente, estão à margem, né? E uma delas são essas pessoas em condição de vulnerabilidade. Eu costumo dizer que ninguém está em situação de rua porque quer. Lógico que alguns até eles acham que quer, né? Mas existe, infelizmente, igual eu disse, né, uma situação, uma pré-história, um histórico familiar de rompimento de vínculos que leva a pessoa àquilo. Então, o mínimo que a gente tem que ter é empatia e o Estado ele tem que ofertar serviços públicos para que essa pessoa possa fazer um tratamento contra a drogadição, possa retirar os documentos, ela possa ter uma oportunidade de emprego, ela possa ter uma moradia digna, enfim.
eu acho que parte a nossa sociedade um olhar, né, mais humanitário, entender que aquilo existe um histórico por trás, né? Ninguém deseja morar na rua, ninguém deseja aquela situação, até porque eles estão submetidos a todo tipo de vulnerabilidade, a violência às vezes policial, a violência às vezes dos próprios moradores, a violência às vezes de grandes traficantes que tentam controlar uma situação por trás que às vezes a gente nem sabe. Enfim, é uma história, né, de vida que eu acho que o Estado tem que acolher e não julgar. Eu acho que essa é a perspectiva que a Defensoria, através desse núcleo, tem. Bom, para encerrar da minha parte, doutor, nas perguntas do Samuel, o senhor disse que a casa não está trabalhando com a capacidade que ela tem, né, no número de acolhidas. O que a Defensoria pode fazer ou vai fazer para que essa questão seja solucionada? Então, Kleber, já pedimos uma recomendação e aqui nós temos até que ter, né, esperar o contraditório, né, a prefeitura responder o porquê não está. Em cima da resposta da prefeitura, nós vamos tomar alguma atitude. A gente ainda não sabe qual que é a justificativa, né, mas a Defensoria tem critérios, tanto de diálogo, né, antes de uma ação civil pública, mas tem critérios de diálogo com o poder público para tentar uma solução extrajudicial, que geralmente é mais célere, né, e a gente evita a judicialização de mais um processo do Poder Judiciário, que a gente não sabe quanto tempo leva, né? Ok, Samuel, o doutor Marco Túlio já respondeu aos meus questionamentos. Coração vilanovense hoje torcerá para o Atlético, doutor Marco Túlio? Hoje eu estarei presente torcendo para o meu grande Atlético. Esse povo lá de Campinas está tudo exibido, viu, Samuel? Um abraço, doutor Marco Túlio. Samuel, o doutor Marco Túlio já atendeu a todos os meus questionamentos. Doutor, muito obrigado aí pela entrevista aqui à Sagres. Um ótimo trabalho, senhor. Esperamos aqui, Kleber e eu, conversar com o senhor em outra oportunidade sobre este, sobre outros assuntos. Um abraço, senhor, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço e bom trabalho para vocês. Destaques e a íntegra da entrevista logo mais no nosso portal.